Olá, pessoal, estamos aqui novamente com vocês após esse horário de almoço, durante o horário de almoço, né? Juntos com mais um Conectando e Lima. Desmistificando, falando agora de reforma tributária. O Lima está no céu, gente, ele está no paraíso, não sei aonde, mas está feliz. O importante é manter o Lima feliz. Ele adora falar de reforma tributária. E Lima, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar de crédito presumido. O que é isso, né? O que é crédito presumido, pessoal? Daqui a pouco nós vamos ver, tá bom? Então roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta, começando o nosso programa, né, Lima? Hoje nós estamos animados, né? Quando a gente fala da palavra crédito, crédito é coisa boa, né? Alguém está nos ajudando com alguma coisa. Mas antes, Lima, nós vamos aqui pedir para que todos, né, aqui em cima nós temos o nosso QR Code, convidar todo mundo, todos os nossos amigos, todos que estão nos acompanhando, Lima, a se inscrever no nosso curso sobre reforma tributária. Todo mundo está perguntando quando vai ser, como nós estamos ainda aguardando algumas regulamentações, né? Então nós estamos fazendo um cadastro para a gente poder entrar em contato com vocês na hora certa. Mas quer falar um pouquinho do curso também? Não, na verdade, a gente está, como você disse, estamos aguardando um pouco para a gente estruturar melhor e ter um grau de profundidade muito maior. Tem muitos colegas aí desenvolvendo alguns cursos, mas a gente percebe que está muito repetitivo, não sendo crítico, mas acaba os conteúdos sendo muito parecidos. E a gente quer entrar num detalhe mais profundo, mais técnico, para que você que faça o curso saia com uma experiência muito mais completa, né? E ele vai acontecer, né? Pessoal, vamos lá. Lima, quando nós falamos aqui, esse tema aqui que é incrível, né? Créditos presumidos. Nós vemos hoje, quando você fala de crédito tributário, né, presumido, eu lembro, né, sempre vem na minha mente o crédito presumido que as empresas, né, que são não cumulativas, que elas podem tomar o crédito presumido do Simples Nacional, acho que é PIS e COFINS, você consegue tomar o crédito presumido, independente, né, lá do percentual. E isso daí é um mecanismo que nós temos hoje, né, que de certa forma foi criado para poder buscar, né, trazer algum equilíbrio em alguma cadeia econômica ou algum segmento que ele precisa ser equilibrado, economicamente falando. Mas com a reforma tributária, Lima, não vamos falando aí do Simples, não, estou falando do tema crédito presumido, como que fica? A Lei Complementar 214 tem algum artigo, ela trata sobre o crédito presumido? Então, vamos lembrar primeiro no contexto. Na reforma tributária, quando foi implantada, e o grande discurso é o da não cumulatividade plena, né? Ou seja, em toda a cadeia você gera crédito, seja serviço, seja venda, você vai ter o crédito do benefício anterior e vai gerando essa não cumulatividade. E o que é uma particularidade, eu acho muito legal da reforma tributária, Lima, porque hoje as pessoas têm que lembrar que isso não acontece. Exemplo, se você não é indústria, não é lucro real, você não tem como, tirando o ICMS, todos são comércio e não estão no Simples, também tem, né? Não cumulatividade. Mas em relação a tributos como PIS, COFINS... E serviços, né? Serviço não tem. Não tem. Quer dizer, todos vão ter, né? E aí, não cumulatividade. Exatamente. Todas as atividades passam a ter a não cumulatividade. Tudo vai gerar crédito. É uma mudança radical, né? Mudança radical, além da tributação no consumo, né? Mas essa não cumulatividade, existem setores que têm deficiência dessa não cumulatividade. Então, setores que a cadeia é quebrada, setores que têm uma cadeia muito longa, ela é desonerada na origem. Então, o crédito presumido é para tratar especificamente desses setores. Então, assim, como a política, e lembrando que a gente falou em outros episódios, a nova legislação, essa da reforma tributária, ela trata a base geral
E quando é exceção, ela trata, ela pontua, ela desenvolve. Foi você mesmo que me passou, mas você me passou que foi o artigo 164 a 171, né? Que foi você, Exatamente, que você exatamente. Estou falando aqui o que você me passou, que foi do artigo 164 a 171. Então, né? que trata do crédito presumido. Então, quem quer se atualizar, entre, lê, né? Mas Quem é mais detalhista quem gosta na questão legislativa, né? Então entra lá, pesquisa, leia, mas nós vemos que a reforma tributária ela foi bem criteriosa em relação. Em todas as exceções eles tratam especificamente na legislação. Ao contrário do que é agora, a gente trata muitas vezes com alterações na legislação, não tratando as exceções. A gente trata uma das questões. Hoje o PIS e COFINS é não cumulativo, ele tem um monte de exceção, né? Tem. Então, assim, e até tem zona cinzenta, que tem coisa que não dá crédito, então a Receita acha que não dá crédito, o consumidor ou o empresário acha que dá crédito, enfim. Então, na Lei Complementar 214, isso foi muito bem analisado, bem tratado. Preto e branco, não tem cinza. Exatamente. O que é exceção está tratado lá, né? E aí o crédito presumido foi para tratar dessas questões, gerando essa redução do número de setores favorecidos, enfim, abranger pontualmente onde temos essas distorções nos setores. Então vamos lá, vamos ver um primeiro setor que foi favorecido, ou que não é favorecido, mas o que vai ser utilizado um exemplo, por exemplo, um exemplo que você pode citar, né, de crédito presumido, por exemplo, e lembrando, antes de falar, né, do exemplo, toda a estruturação desta reforma tributária, ela tem no seu bojo a questão do critério do caráter social, né? Então, esses alguns benefícios de crédito presumido, por exemplo, da habitação popular. Então você gera um crédito presumido, aquelas casas de baixa renda. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida da vida, né? Que é a habitação popular. Então ele vai ter um crédito presumido de 4% direcionado a esse benefício para reduzir os valores do imóvel. É como se fosse realmente um subsídio. É um subsídio, né? Exatamente. E esse crédito vai ser utilizado na apuração do IBS, né? Do IBS e do CBS, enfim. Outro exemplo também de crédito presumido, vocês vão entender, aí vocês vão começar a entender o contexto, né? Por exemplo, transporte público urbano, né? Também vai ter em torno de 5% de benefício de crédito presumido. Para quê? Esse crédito presumido vai reduzir a tributação. A passagem tem que ter. A primeiro momento eu quero pagar menos na passagem. Lembrando do benefício social e também a questão de você ter, e aí é um ponto bem importante e tem que ser monitorado, é a aplicação na melhoria da frota, coisas que a gente sabe que tem problema. Tem que reinvestir, né? Tem que reinvestir, melhorar a frota, manter mais ônibus rodando, enfim, todas essas questões. Então isso também tem um caráter social, um benefício social, né? Ou seja, né, eu acho importante a gente não confundir o crédito presumido com aquelas empresas que são beneficiadas com as reduções na Lei Complementar 214, que tem os descontos. Então, né? aí foi outro tratamento. Não misturar. Mas lembrando, tudo isso interfere na alíquota. Tudo interfere na alíquota. Então, isso que eu quero dizer. Quando você fala área de saúde, sei que na outra coisa, mas os redutores, né? Os 60%, redutores, 40%, atividades regulamentadas. Uma coisa são lobbies, outras coisas é tudo que é social. Eu entendo que tudo que é social é a prioridade da lei, porque o poder público existe, o tributo existe para custear a sociedade, não o próprio poder público para prestar serviço para a sociedade. Não entro no mérito como é que estão prestando esse serviço, eficiência, como é que gasta. Isso daí não é... Também cabe a nós fazer a nossa parte de fiscalização, cobrança, mas o nosso programa não trata desse tema. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que isso é relevante. Mas o que manda é que tudo que se faz hoje, ele tem o cunho social, o cunho que a sociedade possa se beneficiar. Então, é muito lógico que eles tenham criado, né, esse dispositivo. Vou te dar outro exemplo, por exemplo, de
cunho social, mas depois eu vou dar um exemplo de caráter geral, né? Outro exemplo, medicamento. Medicamento para remédios dos hospitais, enfim, que estão no SUS, eles têm um crédito presumido de 5%, terão um crédito presumido de 5% para ajudar a financiar e reduzir o valor do medicamento para, principalmente poder atender a rede, né? E a rede de alto consumo e uso contínuo, enfim, é outro exemplo. Agora, mudando um pouquinho para o mercado, por exemplo, exportações no agro, né? O agro tem uma importância muito grande, né? Mas, por exemplo... Segura o Brasil hoje. Exatamente. Mas vai existir um crédito presumido, por exemplo, para a soja, um crédito presumido para a exportação da soja, exportação do álcool, do etanol, do açúcar, enfim. Para quê? Para você ter um incentivo àquela cadeia de exportação para que tenha esse crédito presumido. Por exemplo, o etanol é 3%, a soja 2%, enfim. Outros que trazem divisas para o Brasil, tem um volume muito grande, a cadeia é pequena ou é quebrada, e exatamente para trazendo crédito presumido, você incentiva a que essas empresas reduzam os valores e tenham benefício principalmente na exportação. E aí entra, né, uma avaliação que tem que ser feita pelos órgãos, né, em relação a se está sendo bem empregado, né, todo esse crédito, todo o serviço que é prestado através dele, ou o benefício ao qual ele deveria estar contribuindo. Né? Outro ponto também, agora com o SG, ESG, né, essas questões ambientais e tal, as indústrias que vão ter um crédito presumido porque elas reduzem a questão do impacto ambiental, emissão de carbono, na questão, por exemplo, o exemplo é emissão de carbono inferior a 50%, né? Então elas também vão ter até de 6% um crédito presumido. Ou seja, eles atenderam aí, equilibraram questões que são importantes para o Brasil. A exportação, agro... alguns são econômicos, o subsídio social, enfim, eu achei bastante interessante, foi muito bem tratado pontualmente tratado. E lembrando, caberá, isso não pode virar primeiro que interfere na alíquota, mas todo mundo tem crédito presumido, né? Daí a alíquota a alíquota do IVA vai para 40%. Essas questões, né, sociais, de benefício de carbono, de exportação, tem que ser muito bem monitorados. Porque senão você acaba criando um mercado paralelo onde eu certifico a tua empresa de que você não emite carbono, eu tomo o crédito presumido e você me vende o laudo por uma fortuna. Exatamente. Então, assim, nós vamos ter que ter um controle social, um controle de fiscalização muito grande. Aí cabe aí sobre esses benefícios, esse crédito presumido, enfim, a Controladoria Geral da União ou os tribunais de contas. Aí eles têm que monitorar. Nós temos mecanismos. Mecanismos de controle, somos os mais aparelhados do mundo. E é só questão de querer, eu acho que nesse momento estamos querendo, né? Tá bom, Lima, eu acho que tá ótimo, acho que deu para a gente aí dar uma ideia, assim, para que todos possam ter uma noção de que a Lei Complementar 214, né, que trouxe aí, agora regulamentou a reforma tributária, que ela está se preocupando com todos os detalhes, e esse é um detalhe que pouca gente sabe que tem. E lembrando, essa questão, ela não é política, né, ela é técnica, porque você coloca em atividades que realmente trazem benefício para a sociedade. Tem o cunho social, o cunho ambiental, enfim, todas essas questões aí, mas é técnico. Por isso que esses tribunais, essas controladorias têm que se investir nisso para monitorar se estão fazendo direito. E não deixar que vire político nunca, né? Exatamente. Tá bom, então, Lima, vamos então ao nosso fechamento. Acho que você está de parabéns aí por trazer esse tema. E vamos, então, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Falando da Nanodata, nosso grande parceiro aí, uma empresa de tecnologia aplicada a grandes empresas, está à disposição, precisam conhecer, é muito interessante as atividades que ela atua e, mais que isso, o serviço que ela aplica, né? Temos também a Kion Soluções Inteligentes na área contábil, que é um apoiador nosso há muito tempo.
E a Hort Consultoria, né? Que é uma empresa que desenvolve laudos e também aplicação da reforma tributária, que é um tema que a gente está discutindo bastante e que a gente conhece bem profundamente. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, vamos fechando então, despedindo de vocês. E o Lima, que é aquela luz que brilha, não na geladeira, mas no fim do túnel. Exatamente. Vai dar o joinha. Pessoal, vamos colaborar com o nosso podcast. Você que gostou, você que está acompanhando a gente, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal e mais que isso, deixe seu like para que a gente acompanhe e mande suas sugestões de temas aí, porque um tema como esse, ele é complexo, mas é importante a gente lembrar porque a reforma é muito ampla e a gente tem que tratar pontualmente de alguns pontos para que você tenha conhecimento e se aprofunde melhor a cada dia, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, pessoal.